Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Peixe, hein? O Santos vence o São Paulo por 1-0, um jogo muito polêmico no Morumbi. E está classificado para a fase de mata-mata. Olha que loucura, hein? Que campanha! Fábio Carille derrotou o Thiago Carpini. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal, estamos chegando em 950 mil inscritos. Que coisa linda, rapaziada! Vamos falar desse clássico Sansão no Morumbi com vitória do Peixe. Eu não acreditava nisso. Embora o Santos está fazendo uma grande campanha, tanto que já está classificado. Olha só, o Santos nos últimos anos, não é que não classificou para o Mata, nos últimos 3 anos, brigou para não ser rebaixado no estadual. E aí culminou, né, com uma sequência de péssimas administrações e times ruins e situações complicadas, chegando ao rebaixamento da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas reformulou, trouxe um técnico muito competente, que sabe muito o que fazer, especialmente em grandes jogos, em clássicos. Ele tem um retrospecto considerável. A gente falou hoje, inclusive, no Jogo Aberto da Band, que ele tinha 15 jogos como técnico contra o São Paulo e apenas 2 derrotas. Apenas 2 derrotas. Se eu não me engano, são 7 empates, 6 ou 7 empates e o restante de vitórias. Ele tem um ótimo retrospecto em clássicos. O Carille chegou a ser chamado de o rei dos clássicos quando treinava o Corinthians. Ele tem um quê com esse tipo de jogo. Ele sabe preparar suas equipes e foi o que ele fez. O Santos competiu, jogou e segurou o São Paulo de Thiago Carpini, que vinha numa fase muito boa, que vem de uma derrota para a Ponte Preta, mas um jogo num campo muito ruim, numa motivação diferente, numa ressaca pós-título da Supercopa, porque aí antes tem a quebra do tabu na Neoquímica Arena, batendo o Corinthians lá, tem a Supercopa, que é um título interessante, até por ser contra o Palmeiras, e aí depois um relaxamento natural. Mas, jogando em casa, contra o Santos, o São Paulo, na minha opinião, era o favorito, né? Pela qualidade de elenco que tem, pelas peças, pelas alternativas. Mas o Carpini já teve problemas antes da bola rolar. O Moreira sentiu no aquecimento, o lateral direito que está jogando muita bola, na ausência do Rafinha machucado, Igor Vinícius também. E aí o Bobadilla pediu para jogar improvisado na função, ele se prontificou e acabou sendo escalado por ali. E acabou, enfim, claro, né? Estava meio fora de posição. A questão é que o jogo não foi tão positivo assim na primeira etapa. O Santos, por outro lado, tá também sofrendo com ausências, né? O Casares, o Giuliano, então o Otero tá fazendo meio que essa função, e o Otero é um motorzinho, cara, ele corre o campo inteiro, ele se apresenta, ele participa e conseguiu até participar do lance mais protagonista, digamos assim, do Santos no segundo tempo. Mas enfim, ele escala ali o Pituca e o João Schmidt, que são ótimos volantes, né? E aí dão essa sustentação para o Otero chegar um pouco mais à frente e foi para cima. Pedrinho, Guilherme, William Bigode, depois entrou o Júlio Furt lá no segundo tempo, mas assim, ele jogou para frente o Carille. Na teoria, no papel, porque no campo, no primeiro tempo, o objetivo estava muito claro, segurar o São Paulo. E o Santos conseguiu. O jogo foi fraco tecnicamente, não teve muita coisa, o Luciano faz um gol visivelmente impedido. Aliás, São Paulo reclamou muito da arbitragem, mas vamos combinar, né? Já começando por esse lance, não tem o que falar, né? Esse lance não tem o que falar. Visivelmente impedido. Eu sei que os outros são... A gente pode até discutir, mas esse não tem o que falar. E aí vem o segundo tempo. E aí antes, parênteses, a Edna Alves Batista, que eu considero uma boa árbitra, é óbvio que ela teve problemas. Porque ninguém consegue ter tranquilidade para apitar quando você vai para um jogo e aí você já toma pancada na véspera. Ela errou contra o Santos em outros jogos, como outros tantos árbitros já erraram. Como ela já errou em outros tantos jogos de outros times, inclusive do São Paulo. Mas a nota do Santos foi contra a Edna. É óbvio que ela não ia ter tranquilidade para trabalhar e perdeu o controle do jogo em vários momentos. E o São Paulo reclamou disso, que ela mostrou insegurança. Mas claro, começa pelos clubes. Os clubes não passam segurança para os árbitros. Ah, mas os árbitros têm que aceitar, eles têm que se virar. Tá bom, mas não é o que acontece na prática. O cara tem uma função amadora dentro de um futebol bilionário e aí a gente vai exigir o quê? Enfim, ela não foi bem nesse aspecto da condução do jogo. Mas nos lances capitais, a arbitragem acertou. Inclusive nesse que eu falei para vocês que o Luciano estava impedido. Mas aí tem um pênalti. Eu confesso para vocês que eu tô vendo
a galera polemizando esse lance como se o Wellington tivesse tocado na bola antes. Gente, o carrinho foi tão desproporcional, tão imprudente, que assim, primeiro que eu não consigo ver o toque na bola. O Otero chega antes na jogada, malandramente. Ele chega antes na jogada e aí, obviamente, espera o contato, só que o contato vem. E o contato vem de um carrinho muito imprudente dentro da área, em que, se ele chega na bola, você suscita a interpretação. Pô, ele chegou na bola, ele derrubou o cara depois, mas ele chegou limpo na bola. Não foi o que aconteceu. Ele tenta chegar na bola, o Otero protege a bola com o corpo e ele atinge apenas a perna do Otero. É pênalti. E aí a gente até pode falar que tem um erro da Edna, né? De não marcar no campo. Mas beleza, vamos colocar essa dificuldade de saber se o Wellington toca na bola ou não. Ela não dá o pênalti no primeiro momento, é chamada pelo VAR da Daiane Muniz, vai no monitor e demora para marcar a penalidade. Mas ok, o objetivo final é que ela acerta, porque o pênalti existiu. Até aí, não sei do que o São Paulo teria do que reclamar. Só que aí vem o segundo tempo, já estamos no segundo tempo, né? O Santos chega ao seu gol com o Morelos, desloca o goleiro Rafael, que tinha sido protagonista defendendo o pênalti na Supercopa. Beleza, o Santos faz o seu gol, o São Paulo cresce. O Santos ali resolvia e funcionava a sua estratégia de se defender no primeiro momento e buscar um gol, especialmente, né, pelo protagonismo do Otero, que foi um jogador até bastante incisivo no jogo. Conseguiu 1-0. Só que aí o São Paulo cresce, está jogando com a sua torcida, o Carpini faz algumas trocas, o Ferreirinha faz uma jogada interessante pelo lado esquerdo, vem o cruzamento e o Eric faz o gol de empate. Isso já no apagar das luzes. O gol foi anulado. E aí eu queria entender, eu juro que eu queria entender, por que a Edna foi ao VAR. Porque pela regra, gente, não interessa se o Eric não teve a intenção, se o Eric estava com a mão colada ao corpo, se aquela mão não teve nenhum benefício para que ele no domínio empurrasse a bola para o fundo da rede, não interessa para efeito de regra. A gente pode discutir a regra, mas a gente não pode deixar de aplicar a regra. E essa regra, ela é factível, ela é factual, ela não permite interpretação. Por isso que eu não entendo a ida da Edna ao monitor. Se tinha algum outro lance para ela avaliar, é por isso que eu quero ouvir esse áudio. Aí tudo bem, mas não me pareceu. Quando bate na mão do autor do gol, a FIFA manda anular. Não tem o que fazer. Ele não quis, a bola bateu, o cara chutou no braço dele, depois não interessa. Bateu na mão, no braço, o cara fez o gol, anula. É o que a regra manda fazer. E isso bastava a Daiane Muniz comunicar a Edna. Bateu no braço, anula. Ela anularia. Não teria por que ela ir ao VAR. Ainda não entendi o que aconteceu ali e concordo. Vai junto de uma análise de insegurança, de problemas que a Edna teve no jogo. Agora, nos lances capitais, o São Paulo não tem do que reclamar. O Santos venceu na bola, foi superior e teve um gol validado de um pênalti que aconteceu e o São Paulo teve 2 gols anulados de irregularidades que tinham que ter sido invalidadas. Esse é o resumo. Que a arbitragem foi protagonista, foi polêmica, por todo o contexto, pela nota do Santos na véspera, pela atuação insegura da Edna, cercada em vários momentos por jogadores, não conseguindo controlar o ímpeto dos jogadores, concordo, mas nos lances capitais a arbitragem acertou. O resumo disso é que o São Paulo teve problemas na partida, o Carpini já vem de 2 derrotas seguidas, vai ter que corrigir essa rota aí para ver o que está acontecendo. O Santos classifica no mata-mata, tem o Carille no banco de reservas mostrando mais uma vez competência para organizar um time que ele montou do zero e o Santos chegando na fase de mata-mata forte, hein? Para quem sabe, sei lá, buscar um título paulista, chegar numa final, quem duvidar é louco. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!